Sua vida pode estar à beira de uma transformação radical. Em meio a desafios que parecem não ter fim, muitos de nós buscamos um alicerce seguro que traga paz, propósito e abundância de bênçãos. Imagine se, de repente, você descobrisse que a chave para uma verdadeira mudança reside em colocar Deus em primeiro lugar. Com a fé como guia, o sacrifício e a obediência se transformam em poderosas ferramentas que nos conectam ao amor divino e ao relacionamento mais autêntico com o Criador. Passagens inspiradoras, como João 13 verso 16 e Mateus 6 e verso 33, nos lembram que, ao priorizarmos o reino de Deus, cada obstáculo se converte em uma oportunidade de renovação. Se você sente que a vida tem mais a oferecer e anseia por uma mudança que vá além do superficial, este é o momento de abrir seu coração para a verdadeira transformação. Assim como Paulo encontrou seu propósito ao reordenar suas prioridades, você também pode experimentar uma jornada repleta de fé, propósito e paz. Histórias de superação, inspiradas por exemplos como Kate Hughes, George Washington Carver e até os erros do rei Saul, demonstram que o caminho para a estabilidade e o crescimento pessoal passa pela confiança em Deus. Prepare-se para descobrir um novo horizonte, onde cada oração e cada decisão guiada pela Bíblia abrem as portas para uma vida que, sem dúvida, nunca mais será a mesma. Cada novo amanhecer traz consigo a promessa de recomeços e a certeza de que Deus está presente em cada detalhe da nossa vida. Quando abrimos os olhos para o dia, somos convidados a alinhar nossos passos com o propósito divino que nos guia. É incrível como cada desafio se transforma em uma oportunidade de demonstrar nossa fé e confiança em Deus. A cada respiração, a vida cristã se revela como um convite à transformação e à busca incessante pelo reino de Deus. Esse cenário diário nos lembra que, mesmo nas adversidades, o amor de Deus nos fortalece e inspira. Em meio à correria do cotidiano, podemos encontrar momentos de paz e reflexão que renovam nossa prioridade espiritual. Dedicar alguns instantes à oração e à leitura da Bíblia nos conecta ao exemplo de Paulo e às histórias de superação que nos motivam. Assim, cada dia se apresenta como uma chance para sacrificar o que nos afasta do verdadeiro significado de colocar Deus em primeiro lugar. Praticar a obediência e o sacrifício nos impulsiona a viver uma transformação contínua, guiados pela fé e pelo propósito divino. Encorajo você a abraçar essas oportunidades diárias, sabendo que o amor e as bênçãos de Deus iluminam seu caminho com esperança e inspiração. Quando colocamos Deus no centro da nossa vida, descobrimos que o verdadeiro significado de priorizá-lo vai muito além de uma simples presença na igreja. É uma jornada de fé e transformação que alinha cada decisão e sonho com o propósito divino que nos guia. Nossa obediência e sacrifício se tornam expressões do relacionamento profundo que cultivamos com o amor de Deus. Essa prática nos ensina a confiar em Deus, reconhecendo que suas bênçãos e a paz são essenciais para a vida cristã. Cada passo revela a prioridade que damos a um estilo de vida fundamentado no reino de Deus. A experiência diária de colocar Deus em primeiro lugar nos convida a uma oração constante e a uma conexão íntima com a Bíblia que ilumina nosso caminho. Cada escolha, seja grande ou pequena, é moldada pela confiança em Deus e pelo desejo de honrar o exemplo de Paulo e as histórias de superação de figuras inspiradoras como Kate Hughes e George Washington Carver. Nos momentos de incerteza, o exercício da oração e o estudo das Escrituras reforçam nosso relacionamento com Deus, guiando-nos com sabedoria e paz. Assim como Mateus 6 e verso 33 nos ensina a buscar primeiramente o reino, cada ato de obediência reflete nossa fé e compromisso com o divino. Dessa forma, viver com prioridade é um constante movimento de transformação, onde o amor de Deus se faz presente em cada detalhe. João 13 verso 16 ecoa em nossos corações, lembrando-nos que Deus colocou você em primeiro lugar com seu sacrifício supremo. Diferente do triste exemplo de rei Saul, que se afastou ao priorizar desejos próprios, esse ato de amor de Deus renova nossa fé e propósito. A vida cristã se enriquece quando reconhecemos que cada sacrifício e obediência nos conduzem a uma transformação interior. Ao mergulharmos na oração e na leitura da Bíblia, sentimos a presença das bênçãos e a paz que só o relacionamento com Deus pode oferecer. Inspirados pelo exemplo de Paulo e por histórias de superação, somos impulsionados a viver com confiança e a celebrar o amor incondicional de Deus. No dia a dia, lembrar de João 13 verso 16 nos encoraja a priorizar o amor de Deus, fazendo dele a base de nossas decisões. Como Mateus 6 e verso 33 nos ensina, buscar o reino de Deus nos transforma e nos guia rumo a uma existência repleta de propósito e fé. Cada ato de obediência e cada momento de oração se tornam um testemunho vivo de como o sacrifício divino pode mudar vidas.
Ao refletir sobre esses ensinamentos, nossa jornada se torna uma contínua transformação, repleta de bênçãos e paz interior. Assim, o amor de Deus nos impulsiona a viver intensamente, celebrando cada vitória e consolidando nosso relacionamento com Ele. Busque primeiro o reino, pois ao priorizar Deus sua vida se transforma em uma verdadeira jornada de fé e propósito. Em Mateus 6 e verso 33 encontramos o lembrete de que a obediência e o sacrifício diário constroem a base para uma vida cristã plena. Ao dedicar momentos à oração e à leitura da Bíblia, cultivamos um relacionamento profundo com o amor de Deus e suas bênçãos. Cada decisão se torna uma expressão de confiança e transformação, impulsionada pelo desejo de viver em harmonia com o reino de Deus. Assim como o exemplo de Paulo nos inspira, cada dia se apresenta como uma nova oportunidade de alinhar nossos sonhos com a vontade divina. Ao colocar Deus como prioridade, experimentamos uma paz que transcende as dificuldades e revela um propósito maior. Histórias de superação, como as de Kate Hughes e George Washington Carver, demonstram que a fé impulsiona grandes conquistas. Mesmo diante de desafios que podem lembrar o triste exemplo do rei Saul, o sacrifício e a obediência nos conduzem à transformação. Cada oração e cada estudo da Bíblia reforçam nosso relacionamento com Deus, fortalecendo nossa confiança e a certeza de seu amor. A promessa de Jeremias capítulo 29 e verso 11 ecoa em nossos corações, assegurando que, ao buscar primeiro o reino, somos guiados rumo a uma vida repleta de paz e bênçãos. A jornada de Paulo, que começou como Saulo, é um marco de transformação que nos mostra como Deus atua na vida cristã mesmo diante dos desafios. Ao abandonar antigos caminhos, ele abraçou a obediência e o sacrifício, demonstrando uma fé inabalável e uma confiança em Deus que o transformou. Esse exemplo de Paulo nos ensina que priorizar o relacionamento com Deus gera bênçãos e nos enche de propósito, renovando nossa vida com paz e esperança. Em momentos de oração e leitura da Bíblia, ele encontrou a direção necessária para reorientar sua existência, reafirmando o poder da fé. Sua história inspira todos nós a viver com dedicação, colocando Deus no centro e reconhecendo que a verdadeira prioridade está no seu amor. O relato de Paulo nos impulsiona a superar obstáculos com determinação, lembrando-nos que cada sacrifício tem seu valor na busca pelo reino de Deus. Assim como Kate Hughes e George Washington Carver, que também trilharam caminhos de superação, a transformação de Saulo para Paulo é uma poderosa lição de fé e obediência. Ao colocar Deus em primeiro lugar, ele mostrou que cada decisão baseada na oração e na Bíblia pode levar a uma mudança radical em nossa trajetória. Essa experiência reflete o ensinamento de Mateus 6 e verso 33, onde a prioridade em Deus se converte em uma vida repleta de amor, bênçãos e paz. Que as lições de Paulo, reforçadas por passagens como Jeremias 29 e verso 11 e João 13 verso 16, nos inspirem a abraçar uma transformação contínua, sempre guiados pelo amor de Deus. Ter Deus como fundamento é a chave para alcançar estabilidade em todas as áreas da vida. Sua presença infunde fé e propósito em nossa jornada. Quando cultivamos uma fé inabalável, descobrimos que a obediência e o sacrifício se transformam em bênçãos que elevam nossa vida cristã. Cada momento de oração e leitura da Bíblia reforça nosso relacionamento com Deus, mostrando que o amor divino é a base para um futuro próspero. O exemplo de Paulo nos ensina que confiar em Deus traz não só paz, mas também a clareza para estabelecer prioridades que conduzem à verdadeira transformação. Ao buscar o reino de Deus, percebemos que uma base sólida em sua palavra nos capacita a construir uma carreira e relacionamentos duradouros. Uma base forte em Deus é o alicerce que sustenta nossos sonhos e metas, transformando desafios em oportunidades de crescimento. Inspirados por histórias de superação, como as de Kate Hughes e George Washington Carver, aprendemos que a fé e o sacrifício geram resultados surpreendentes. Mesmo quando os tempos difíceis nos fazem lembrar os erros do rei Saul, a confiança em Deus nos impulsiona a seguir com coragem e determinação. Passagens como Jeremias 29 e verso 11 e Mateus 6 e verso 33, assim como a mensagem de João 13 verso 16, reforçam que priorizar Deus é a estratégia para uma vida repleta de bênçãos. Com propósito e amor de Deus, cada passo na carreira, nos relacionamentos e no crescimento pessoal se torna um testemunho vivo da transformação que só a fé verdadeira pode proporcionar. Em um mundo repleto de desafios, as histórias de fé e sucesso nos inspiram a seguir com confiança em Deus. Kate Hughes exemplifica, com sua determinação, como a fé e a priorização do reino de Deus transformam vidas. A trajetória de George Washington Carver ilustra como o sacrifício e a obediência, fundamentados no amor de Deus, podem gerar grandes conquistas.
Suas histórias são faróis que nos orientam a buscar uma vida cristã repleta de bênçãos, onde a transformação interior se torna evidente. A combinação de propósito, fé e resiliência mostra que, mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está presente para guiar cada passo com paz e sabedoria. Ao refletirmos sobre essas vidas inspiradoras, percebemos que o sucesso verdadeiro está enraizado no relacionamento com Deus. O exemplo de Kate Hughes e de George Washington Carver nos encoraja a colocar Deus em primeiro lugar, vivendo com prioridade e transformação. Cada obstáculo superado se torna um testemunho da importância de manter a confiança em Deus e de praticar a oração diária, fundamentada na Bíblia. Assim, aprendemos que o sacrifício e a obediência não são apenas desafios, mas caminhos para experimentar o amor de Deus e as bênçãos do reino. Que essas histórias de superação sirvam como um lembrete de que, com fé e determinação, nossa vida pode se transformar de forma extraordinária. Ao negligenciar o relacionamento com Deus e priorizar desejos pessoais, a vida perde seu propósito verdadeiro. A queda do rei Saul serve como um alerta impactante para aqueles que se afastam da fé e da obediência. Cada decisão equivocada pode se transformar em um sacrifício que bloqueia a transformação e impede as bênçãos do reino de Deus. Quando a confiança em Deus é substituída por escolhas egoístas, o amor divino e a paz se afastam, deixando um vazio na vida cristã. Essa lição ressalta a importância de manter a prioridade em Deus, buscando orientação constante na oração e na Bíblia. Negligenciar a vontade divina resulta em um ciclo de desânimo que corrói nossa fé e o propósito de viver sob o amor de Deus. Como Mateus 6 e verso 33 ensina, colocar desejos pessoais à frente da vontade divina abre caminho para instabilidade e sofrimento. A desobediência e a ausência de sacrifício pessoal impedem que experimentemos a transformação e as histórias de superação que inspiram nossa caminhada. Exemplos como o do rei Saul demonstram que, sem obediência e confiança em Deus, as bênçãos se esvaem e a vida perde seu rumo. Por isso, retomar a fé e colocar Deus em primeiro lugar é essencial para restaurar a paz, o propósito e o relacionamento verdadeiro com o divino. Inicie cada manhã com uma oração sincera, entregando seus desafios a Deus e abrindo espaço para seu amor e direção. Permita que a leitura da Bíblia, acompanhada de passagens como Jeremias 29 e verso 11 e Mateus 6 e verso 33, ilumine cada decisão. Transforme suas atividades diárias em um ato de adoração, reconhecendo que seu trabalho é uma oferta de fé e sacrifício. Ao praticar a generosidade, você fortalece seu relacionamento com Deus e inspira outros a viverem com propósito. Essa rotina prática gera uma transformação contínua, trazendo paz e bênçãos à sua vida cristã. Conecte-se ativamente com sua comunidade de fé, participando de encontros e atividades que reforcem a confiança em Deus. Inspire-se em histórias de superação, como as de Kate Hughes e George Washington Carver, que demonstraram o poder do sacrifício e da obediência. Busque a orientação divina em cada passo, colocando o exemplo de Paulo como guia para uma vida repleta de amor e prioridade. Faça do seu dia uma celebração do relacionamento com Deus, onde cada ato de trabalho é uma manifestação de adoração. Assim, a prática diária da oração, da generosidade e da conexão com a fé se tornam alicerce para uma jornada de transformação e paz. Adotar um estilo de vida fundamentado na fé transforma cada momento em uma experiência repleta de propósito e esperança, conforme nos assegura Jeremias 29 e verso 11. A mensagem dessa passagem ecoa o amor de Deus, revelando bênçãos e uma paz que nos impulsiona mesmo em tempos desafiadores. Viver com confiança e obediência faz com que cada ato de oração e leitura da Bíblia se torne um passo rumo à verdadeira transformação. Quando priorizamos o relacionamento com Deus, descobrimos que a vida cristã se enriquece com sacrifício, fé e um profundo senso de propósito. Cada dia se torna uma oportunidade para experimentar a abundância do reino de Deus e as bênçãos que só a fé verdadeira pode proporcionar. Quando adotamos um estilo de vida que reflete o sacrifício e a obediência, não vivemos apenas um instante, mas um contínuo florescer no reino de Deus. A transformação que ocorre ao colocar Deus em primeiro lugar se assemelha às histórias de superação de Kate Hughes e George Washington Carver. Cada decisão fundamentada na oração, como ensinou o exemplo de Paulo e reforçado por Mateus 6 e verso 33 e João 13 verso 16, reafirma que a fé e a confiança em Deus são essenciais para uma existência plena. Mesmo diante dos desafios, e sem repetir os erros do rei Saul, somos impulsionados a viver com propósito e a celebrar o amor de Deus em cada gesto. Essa jornada de transformação, baseada em valores eternos e na busca constante pelo reino de Deus, é um lembrete diário de que nossa vida nunca mais será a mesma. Ao refletir sobre cada ensinamento e história compartilhada,
Surge a pergunta: o que você fará com as bênçãos e o propósito que Deus colocou em seu caminho? Será que está disposto a transformar cada desafio em uma oportunidade de demonstrar sua fé e confiança no amor divino? Pense em como a oração, a leitura da Bíblia e a prática da obediência podem ser os pilares para uma vida repleta de paz e transformação. Cada escolha sua, fundamentada no sacrifício e na fé, tem o poder de acender uma chama que inspira não só a si mesmo, mas também aqueles ao seu redor. Essa é a hora de agir, refletir e viver uma jornada de fé que realmente mude sua vida. Agora, convido você a dar o próximo passo. Inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar mais conteúdos que possam guiar sua caminhada rumo ao verdadeiro propósito. Você está pronto para transformar desafios em vitórias e viver sob o amor incondicional de Deus? Que cada decisão se converta em um ato de fé, inspirando outros a trilhar o mesmo caminho de transformação e obediência. Afinal, a jornada de fé só se fortalece quando compartilhamos nosso testemunho e nos unimos em um compromisso real com o reino de Deus.